Fala galera, sejam bem-vindos e nessa aula nós vamos falar sobre os 7 pilares do mentalismo. Então, quando nós falamos de mentalismo, nós temos vários níveis, desde o nível mais amador até o nível mais profissional. Mas você pode começar aos poucos, desenvolvendo um por um, e à medida que você vai estudando, vai ganhando novos conhecimentos, vai formando novos repertórios, você vai meio que se graduando aí na área do mentalismo. Inclusive gerando autoridade até como mentalista. O primeiro pilar do mentalismo é a leitura fria. Eu amo leitura fria, dá pra fazer altas coisas impactantes, né? Inclusive você fazer uma descrição exata sobre a vida de uma pessoa, sobre traços de personalidade desta pessoa, baseado num fenômeno chamado efeito Forer, que quando utilizadas de maneira correta, são capazes de criar leituras ultra específicas de personalidade, tanto falando do passado, do presente ou do futuro dessa pessoa. Aqui no curso tem uma aula gravada só sobre isso, sobre a leitura fria, sobre os avatares, sobre os temperamentos das pessoas. Se você descobrir isso, você consegue fazer uma leitura muito assertiva de qualquer pessoa que está à sua volta. Muitos picaretas aí utilizam para criar uma falsa realidade, uma falsa ilusão de comunicação com os mortos, né? A galera mediunidade, a galera espírita, gosta muito de utilizar esse tipo de coisa aí. Cartomante, né? Videntes, pessoas que saem aí fazendo ciganas, lendo na mão da pessoa, de fazer a leitura da sua vida, baseado em 3 coisas que é bem clássica, né? É saúde, trabalho e amor. Dá para fazer uma leitura ultra específica com essas técnicas de leitura fria. Em resumo, leitura fria é eu não saber nada sobre a pessoa, eu bater os olhos dela e baseado na forma que ela se comporta, baseado no que ela tá vestindo, baseado em coisas que eu mesmo vou extraindo dela e ela vai me falando e ela nem percebe, eu consigo fazer uma leitura ultra específica dela. E ela nem se dá conta que ela mesma me passou essas informações. O mais interessante da leitura fria é que a gente tende a guardar tudo que bateu da leitura certinho e desprezar o que não bateu. E a gente de forma inconsciente consegue validar essa história se você conseguiu gerar uma conexão com essas pessoas. Então, no treinamento a gente vai falar muito sobre isso aqui. Sacou? Você não sabe nada sobre a vida dela, mas aparenta saber muito. Inclusive, ela se convence dessa leitura aí. Alguns mentalistas também utilizam da leitura quente, mas a leitura fria é a essência. Leitura quente é quando eu já sei algo sobre a pessoa e eu vou revelar como se eu estivesse captando aquela informação na hora. Olha pra mim, pensa nisso, mas na verdade eu já sei, já guardei essas informações. Quem gosta muito de utilizar isso aí são algumas pessoas aí que estão dentro da igreja, que já sabem de uma informação prévia de uma pessoa e depois vai lá no púlpito lá se usar dizendo que Deus revelou, só que ela já sabia. E todo mundo que assiste a apresentação acha que foi uma coisa sobrenatural, mas no final das contas tinha um picareta que já sabia de informação e revelou como se ele não soubesse e a pessoa não sabe que ele sabe, então ela vai se espantar também. Então, leitura fria, eu faço a leitura na hora sem saber de nada da pessoa, e leitura quente, eu faço uma leitura baseada em algo que eu já sei. O segundo ponto é a hipnose. Gente, a hipnose é uma das ferramentas mais incríveis do planeta Terra. Porque a hipnose é comunicação. É a forma de você utilizar esta comunicação para alterar a realidade das pessoas. E fazer coisas incríveis como nós fazemos na hipnose de rua. E imagina você conseguir mesclar a técnica de mentalismo com hipnose. E muitas vezes, quando a hipnose não funcionar, é o mentalismo que vai salvar a tua pele. Porque sempre você vai ter uma carta na manga. O mentalista, ele deve ser capaz de realizar tanto a hipnose clássica, que está relacionada a induções e sugestões, quanto a hipnose conversacional, que é você dar comandos embutidos através de uma conversa e ser capaz de influenciar ao participante a tomar uma decisão que você quer. Geralmente uma decisão emocional que não passa pela razão dessa pessoa. O mentalista, ele é excelente na leitura fria e ele domina muito bem a hipnose. Se você ainda não é hipnotista, meu amigo, aqui tem um bônus sobre street hipnose e você vai começar a dar seus primeiros passos por aqui mesmo. Só o fato de você pegar esse treinamento aí já vai ser super show para vocês entender como é que funciona a linguagem hipnótica. O próximo ponto que o mentalista tem que desenvolver muito é a questão da linguagem verbal e não verbal. Eu já falei que a tua comunicação verbal, ela molda a realidade do participante. Inclusive, é através da nossa linguagem, da nossa comunicação, que a gente consegue influenciar um participante a fazer uma escolha que é nossa e ele acredita que é dele. A gente faz uma distorção dessa realidade percebida. A gente engana a mente dele e ele nem mesmo percebe. E no final das contas, ele vai se surpreender com algo
que já era meu, já era uma escolha minha, e ele pensa que foi dele. Olha que incrível é o mentalismo. Todo o tempo nós estamos nos comunicando, e a maior parte dessa comunicação ela é não verbal, está relacionada a gestuais, a como teu corpo se comporta, e a partir disso você consegue fazer uma apresentação mais assertiva, porque você consegue enxergar na linguagem corporal das outras pessoas sinais de abertura, tédio ou rivalidade. O mentalista, ele vai passar a ter uma atenção maior às microexpressões faciais daquelas pessoas, a proxêmica, que é o quanto ele se aproxima dessa pessoa, a distância entre eles, a postura, tudo isso vai influenciar por uma apresentação muito show. Quando nós falamos da parte verbal, vai envolver tonalidade vocal, tem a questão da dinâmica, tem a altura da voz, tem hora que eu falo mais rápido, hora que eu falo mais lento. Então tudo isso faz parte da linguagem verbal. A não verbal, né, quando a boca cala, o corpo fala. Em resumo, saber o que você fala e saber interpretar os sinais corporais das outras pessoas vai fazer você ter uma apresentação mais assertiva. E entender que a partir de agora você vai se posicionar como uma pessoa de poder, de influência, de autoridade e vai passar confiança para o teu espectador. Mais importante do que o que você fala é como você fala e a entonação e o direcionamento que você dá para aquilo que você está falando. Geralmente as pessoas vão esquecer o que você falou, mas ela nunca vai esquecer do estado emocional quando você interagiu com elas. O próximo ponto é a PNL, que é a famosa programação neurolinguística, que nada mais é do que um conjunto de técnicas modeladas da psicologia, principalmente da abordagem humanista. Eu considero a PNL como se fosse uma caixa de ferramenta que você pode utilizar em qualquer momento de tua apresentação. Existem técnicas poderosíssimas que a galera da hipnose utiliza muito, como a questão do espelhamento, da ancoragem, do metamodelo, entre outros. Isso faz as pessoas se sentirem próximas a você, que você faz parte do bando delas. A gente ama pessoas que são semelhantes a nós mesmos. A PNL é muito utilizada para gerar conexão e engajamento com as pessoas. Então é importante que você gaste um tempo lendo um pouco sobre a PNL, porque ela vai nortear toda a apresentação. Não é à toa que o mentalismo é um conjunto de técnicas que eu já falei para vocês. Não é apenas revelar o segredo e pronto. E agora chegamos na cereja do bolo, que é o ilusionismo psicológico, que é a técnica propriamente dita, onde você vai fazer o segredo acontecer de forma que o participante não perceba. O mentalismo ele consiste muito em você captar uma informação e revelar para o teu espectador sem que ele perceba. E muitas vezes ele mesmo deu esta resposta para você e ele nem percebeu. Então não seja um truqueiro, seja um cara que vai fazer apresentações impactantes. Então, o ilusionismo psicológico, como o nome já está dizendo, é a arte de você iludir a mente das pessoas através de quê? Através de uma coisa que vai estar mais em cima, chamada performance de palco. Quando nós falamos do ilusionismo, pensa assim, você vai começar a pegar a atenção das pessoas, controlar a atenção dessas pessoas e direcionar a atenção dessas pessoas para onde você quiser. Por isso que eu pedi para você dar atenção nessa parte teórica, porque só saber o segredo e revelar sem nenhuma preocupação vai ficar horrível a tua apresentação. Então, se você preste atenção em todos esses detalhes que eu tô falando aqui para você, você vai fazer apresentações extremamente impactantes. Outro pilar do mentalismo é a inteligência social e emocional, porque o mentalista, em diversas vezes, vai se expor a riscos, né? E risco da apresentação dar errada, a riscos de chegar uma pessoa e querer sabotar a apresentação, encarar situações como TV, podcast, ambientes corporativos, 300 pessoas te assistindo ou uma grande quantidade de amigos, e você tem que ter essa gestão emocional para você fazer uma apresentação e mesmo assim você passar autoridade, confiança, porque as pessoas elas são especialistas em verificar incongruências, em perceber quem é que tá tremendo nas bases. Então inteligência emocional é dizer assim, porra, eu sou foda, eu sei o que eu tô fazendo e eu vou fazer o negócio acontecer. Então é uma questão emocional envolvida aí também. Então, leitura fria, hipnose, linguagem verbal, não verbal, PNL, ilusionismo, que é a técnica, e essa inteligência de você terminar o curso e dizer, porra, eu vou pra rua, vou fazer apresentações, vou pra um podcast, vou pra uma TV, e aonde eu chegar, eu sei que eu estou preparado. Então veja que quando nós falamos de inteligência social, essa capacidade de você se conectar rapidamente com públicos desconhecidos, inclusive. É você vencer a timidez e fazer com que as pessoas te admirem.
O mentalista, ele é um player habilidoso nas relações sociais. Ele sabe conduzir uma conversa, ele sabe demonstrar o seu valor social. Basicamente, a inteligência social se resume em saber aplicar a teoria de forma natural e efetiva. Não basta só saber a teoria, você tem que se tornar bom naquilo que você pratica. E a única forma de obter inteligência social e emocional é fazendo, é praticando. Vai com medo que a coragem te acompanhe no caminho. E por último, o último pilar aqui do mentalismo é a performance de palco, que é uma das coisas mais importantes que tem que estar na cabeça do mentalista. Por quê? Porque ele vai fazer apresentações em público. Na maioria das vezes, alguém está filmando, né? Ou com o celular, ou está sendo filmado para TV ou para internet, alguma coisa nesse sentido. Só que o mais interessante é que o mentalista, ele é um cara de pau. Sim! Exatamente isso que eu tô falando. O mentalista, ele não tem esses poderes, eles não têm as habilidades que muitas vezes o texto dele vai falar, mas ele vai agir como se aquilo fosse genuíno e fosse verdadeiro para poder fazer o efeito psicológico para a pessoa. Imagina quando chega um mentalista pra você e diz assim: pense no nome da tua primeira namorada, pense no teu animal de estimação, ou pense na pessoa que você mais ama na vida. Imagina uma tela aqui na frente. Imagina o nome projetado. Pensa em cada letra. Tá, eu vi um A. Sinto que tem outra vogal aí. E na medida que você tá fazendo a leitura, cara, ele tá fingindo que sabe. Ele tá fingindo que tá extraindo essa informação. Só que, na verdade, ele já colheu essa informação de forma que o participante nem percebeu. E ele tá revelando ali na cara dura, na cara de pau. Então, o mentalista, ele é um performer. Ele não tem essas habilidades, mas ele simula ter. Tudo isso é teatro. O mentalista, ele é o ator que vai simular efeitos sobrenaturais ou extrema habilidade mental, né? Mas, lógico, se alguém chegar dizendo que tem essas habilidades, desconfie, né? Isso aí é um charlatão. Então, gente, o tempero do mentalismo, ele vai estar nessa performance de palco. É aí que eu vou trazer toda a magia da apresentação. É aqui que vai diferenciar um grande mentalista de um truqueiro barato. E muitas vezes vai revelar um método para quem está participando da apresentação ali e acaba queimando o nome de todos os mentalistas. Quando você se preocupa com cada detalhe desse que eu tô falando, você vai fazer apresentações impactantes e vai elevar a tua autoridade. Então nunca faça as apresentações fora de um contexto. Você não precisa falar as mesmas coisas que eu falo. Você não precisa fazer do mesmo jeitinho que eu faço. Você pega o princípio é imutável, mas as preferências cada um faz conforme a sua necessidade, né? Você não fala igual a mim, você vai falar do teu jeito, mas obedecendo o princípio, beleza? Então cada um faz da melhor forma que se sente melhor, sempre levando em consideração os fundamentos que tá por trás. E uma das coisas que eu sempre tenho falado aqui nos meus cursos de hipnose é o triângulo ou a pirâmide das habilidades sociais. Isso aqui, gente, é essencial para você fazer qualquer tipo de apresentação na rua com qualquer pessoa. Se você não conseguir gerar esses 3 pontos dessa pirâmide aqui, saiba que sua apresentação vai de água abaixo, beleza? Então a primeira coisa é a atenção. Você precisa captar a atenção dessas pessoas. As pessoas têm que parar e te ouvir, senão não tem como dar andamento à apresentação. Segundo ponto, imagina que a pessoa já parou, já te deu atenção, você tem que gerar um contexto. Você simplesmente não vai chegar oferecendo mentalismo ou hipnose para qualquer pessoa sem nenhum tipo de contexto. Então, assim, inclusive é um dos erros das pessoas amadoras, tanto na hipnose quanto no mentalismo. É chegar oferecendo hipnose para todo mundo. Espera a oportunidade aparecer. Espere alguém tocar num contexto que você possa conectar com as apresentações que você faz. Agora, não seja o cara chato. Você tem que ter atenção, você tem que ter contexto. Às vezes você tem atenção, mas no contexto errado, você vai estragar a apresentação, beleza? E o próximo ponto é o conforto. Eu tenho atenção, eu tenho contexto, eu tenho que gerar conforto. Se as pessoas não estiverem confortáveis de passar pela experiência com você, se você estiver empurrando goela abaixo aquilo que você faz, você vai quebrar o rapport, aquela conexão com as pessoas e não vai ficar legal, beleza? Então sempre certifique-se de ter esses 3 elementos em qualquer tipo de apresentação, seja na rua, num palco, no auditório, na clínica, em qualquer lugar. Eu preciso de atenção, beleza, já tenho contexto, conforto e, por último, a intenção positiva de querer fazer a apresentação. Não faça as apresentações se você estiver num dia mal. Se você não tiver afim de fazer as apresentações, não faça. Utilize sempre a intenção positiva. Cara, quando você quer fazer, coloque energia naquilo que você quer fazer, as pessoas sentem essa energia à tua volta. E não é uma energia mística, eu tô falando da atmosfera que você cria ao fazer uma apresentação motivado. Se você tá desmotivado, provavelmente não vai ter impacto naquela apresentação e no final das contas vai ser só mais uma apresentação
sem graça, beleza? Eu sempre digo o seguinte, faça as pessoas desejarem a tua presença. E vamos para a próxima aula.